Meus pais me disseram que sábios não falam muito, que ao invés de falácias prefere eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos. Atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a figueira, os frutos do campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando os meus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor. Em um mundo que é tão barulhento, seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Quero apresentar para vocês dois convidados. Quero apresentar a Raquel Apolinário. Ela está vindo lá de Paulo Afonso. Ela canta amanhã no evento de evangelismo que nós teremos aqui no campus, coordenado pela Associação Bahia Central. E esta noite apresentará uma canção especial no nosso culto de louvor e adoração. Quero já apresentar também o pastor Josimar Rios, que será o nosso pregador desta noite. O pastor Josimar
é um amigo de longa data, estudou aqui na Faculdade Adventista da Bahia, terminando o seu curso, serviu um pouquinho aqui na Bahia, depois foi para a Associação Costa Norte, trabalhando ali no Ceará, e atualmente é o pastor da igreja do Augusto Franco, em Aracaju. E será o nosso pregador essa noite. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Ouviremos então agora a Raquel e, na sequência, o pastor Josimar. Feliz sábado, igreja. Graças a Deus por essa oportunidade de adorarmos o nome deste Deus que permanece fiel para sempre. Se você souber, adore comigo. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem, tudo é teu. Quero te adorar. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Senhor, quem te ajuda? Pois a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Oferto a ti o meu melhor. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Você pode dizer isso comigo? Dizer que o Senhor é fiel? Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Te agradecemos, Pai, e ainda que eu não mereça,
fiel a mim. Oh, fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és seu Senhor, aleluia. Eu sei que tu és fiel em todas as coisas, tu não me abandonas, sempre está comigo. Oh, eu te amo, Pai, por teu grande amor por mim. Pois tu és fiel, tu és fiel a nós. Tu és fiel, eu sei que tu és. Oh, tu és fiel, tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a nós. Amém. Feliz sábado a todos. Obrigado, Raquel, pela canção inspiradora, que com certeza preparou o nosso coração para meditarmos na palavra de Deus. Muito obrigado também ao pastor Herbert e à sua equipe administrativa pelo honroso convite. A gente vai fazer uma oração e depois ler um texto, inicialmente, em 2 Coríntios, capítulo 12. Nesta oração nós vamos pedir que a misericórdia de Deus continue estendida sobre nós e que Deus queira abençoar o pregador, dando a ele unção e abençoar também a todos que estarão acompanhando a explanação da palavra de Deus, a fim de que nada venha nos distrair, nem mesmo o tendente sono, não é? Que acaba sendo bastante estimulado por esse período chuvoso e também na entrada assim, de um novo sábado, finalizando uma semana que, graças a Deus, nos foi concedida e durante ela nós desenvolvemos muitas atividades e com certeza fomos capacitados, abençoados, dirigidos e protegidos por Deus. Inclusive protegidos de perigos, alguns que nem sequer percebemos. Vamos então pedir a bênção de Papai do Céu e depois vamos ler alguns versos do capítulo 12 de 2 Coríntios. Bom Deus e Pai, a Ti a nossa gratidão por estarmos mais uma vez na Tua casa de oração, adorando o Teu nome com liberdade. Nós Te imploramos que o estudo da Tua palavra agora seja de grande valia para a nossa vida espiritual. Que sejamos alimentados para tanto que o Espírito Santo esteja nos dirigindo nesse momento de estudo coletivo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 12. Esse é o texto base para a reflexão de agora. Nós vamos ler os versos 8 a 10. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas,
para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O título da mensagem de hoje é O Não de Deus. Essa mensagem tem uma tese, ela tem um objetivo principal, que é o de lembrar ou mostrar, através deste texto, que o não de Deus representa o melhor para nós. Mesmo quando nós não aceitamos isso e não conseguimos racionalizar isso. Vamos, então, frisar pelo menos 5 aspectos. O primeiro deles é o contexto desta passagem bíblica. Essa não é uma tarefa muito fácil, porque o contexto envolve pelo menos 3 capítulos. O de número 10, o de número 11 e o de número 12. Nestes 3 capítulos, nós encontramos Paulo defendendo o seu apostolado, que estava sendo fortemente criticado. Paulo estava sendo comparado a outros líderes religiosos que estavam, então, em ascendência na cidade de Corinto, e Paulo estava sendo inferiorizado, muito mal compreendido pelos membros, ou pelo menos por alguns membros da igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha algumas peculiaridades e também algumas complexidades, a começar pelo próprio perfil da cidade. Era uma cidade portuária, cosmopolita, uma cidade, do ponto de vista comercial, extremamente importante. Era a capital da província da Acaia, ao sul da Grécia, embora estivesse sob o jugo, sob o domínio, ou sob a administração romana. E é interessante nós observarmos que toda essa diversidade de culturas, de línguas, de pessoas, contribuiu para que a igreja de Corinto, então, se tornasse uma igreja, por uma certa ótica, difícil de ser cuidada pelos seus líderes. Paulo, de acordo com o capítulo 18 de Atos, precisou de mais ou menos 18 meses para evangelizar a cidade de Corinto, para fundar a igreja de Corinto. E, na ocasião, segundo alguns estudiosos, a cidade tinha cerca de 600 mil habitantes, então um porte razoável. E é interessante a gente observar que Paulo lida então com uma situação extremamente delicada. Talvez você já tenha visto muita coisa acontecer no contexto de igreja, e tem gente que fica espantada, mas como pode haver divergência dentro da igreja, ainda que do ponto de vista ideológico apenas? Como pode haver divisões, tensões, problemas aqui, acolá? É sempre bom a gente lembrar que a igreja é o local onde Deus abriga aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. E embora as pessoas que aceitaram a Cristo como seu Salvador estejam então agora com um acesso direto, livre, à fonte de salvação que é o próprio Cristo, elas ainda não estão adaptadas a esse novo estilo de vida em Cristo. Elas precisam passar por um processo que nós cristãos chamamos didaticamente de santificação. Então, durante esse processo, às vezes, o comportamento, as ações dos membros da igreja, incluindo os seus líderes, nem sempre são os melhores ou as melhores. Mas tudo isso faz parte do processo de santificação, de crescimento na graça, de crescimento em Cristo. E a igreja de Corinto, embora tivesse demonstrado em alguns momentos apreço e gratidão ao apóstolo Paulo pelo esforço evangelístico que ele empreendeu para a fundação daquela igreja,
naquela importante cidade, começou então a compará-lo a outros líderes religiosos que estavam ganhando muita popularidade na localidade. E essa comparação, ela tornou-se grave, porque chegou ao ponto de Paulo não somente ser comparado aos líderes religiosos que estavam com muita popularidade, mas também Paulo chegou a ser inferiorizado quando comparado a esses líderes. E no capítulo 10, na altura do verso 10, nós encontramos então a acusação de que Paulo era incisivo por cartas, mas pessoalmente era extremamente fraco. Essa era a concepção que esse movimento dentro da igreja de Corinto estava então levantando a respeito de Paulo. E no capítulo 11, no verso 5, quando nos é mostrado que Paulo é comparado a outros líderes religiosos, Paulo então é colocado em segunda importância, ele é inferiorizado. E quando nós chegamos na altura dos versos 7 ao 9, do capítulo 11 ainda, nós percebemos então a razão principal pela qual Paulo estava sendo fortemente atacado pelos seus próprios filhos na fé, ou pelo menos por alguns dos seus filhos na fé. Por causa, primeiramente, de um costume social. O trabalho manual era reprovado, e podemos nos lembrar agora que Paulo era um construtor de tendas. Ele era um evangelista itinerante, autossustentável, e ele gostava, em situações emergenciais, de receber ajudas externas. E aqui mesmo, no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele apresenta a informação de que, em alguns momentos, ele dependeu de salário ou de aporte financeiro de outras igrejas, como, por exemplo, da Macedônia, que, do ponto de vista econômico, eram muito mais pobres do que a igreja de Corinto. Uma outra razão pela qual Paulo não aceitou a ajuda financeira, o patrocínio para a sua investida evangelística e também a sua estada em Corinto, todas as vezes que por lá ele passava, é o aspecto de que havia um costume entre alguns membros ricos da igreja de Corinto de mostrarem o seu poder, patrocinando então os pregadores, os missionários e os evangelistas. E Paulo então queria que a glória de tudo que ele havia feito e estava fazendo fosse atribuída a Deus. Uma outra razão, agora já é mais uma conjectura minha do que um ponto de vista dos estudiosos, acerca da vida de Paulo, que, diga-se de passagem, uma vida muito inspiradora. Eu particularmente aprecio muito a postura de Paulo em diversas situações, especialmente a sua abnegação, a sua dedicação à causa de Deus. É que Paulo, ao autossustentar-se, inclusive despojando outras igrejas mais pobres, ele queria mostrar que, em última instância, quem manda na igreja, quem cuida da igreja, quem sustenta a igreja é Deus. Então, Paulo não queria atribuir essa glória para pessoas, para mortais, para aquelas pessoas que estavam se candidatando a compor o time dos patrocinadores do ministério evangelístico de Paulo. Aí então, por conta disso, por não aceitar ajuda financeira, Paulo foi tido como um líder religioso fraco, um líder religioso inferior aos demais líderes religiosos que estavam então aparecendo ali na cidade de Corinto. Paulo, então, no capítulo 10 ainda, e se você tiver a curiosidade e a disposição, pode perceber isso nos versos 8 e 13, ele apresenta a origem e a autoridade do seu apostolado. Deus havia escolhido a pessoa de Paulo, e Paulo não iria permitir que ninguém tirasse isso do seu coração. Ninguém arrancasse dele esse propósito tão nobre, ou a execução desse propósito tão nobre que Deus havia lhe dado.
Aí, quando nós chegamos no capítulo 11, na altura do verso 22, encontramos aquilo que gosto de chamar de currículo ministerial, pastoral, apostólico de Paulo. Vamos ler o que está no verso 22 do capítulo 11 de 2 Coríntios. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Verso 23 do capítulo 11. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Verso 24, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Verso 25, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado e em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Eu concluí o seminário teológico aqui nesta querida instituição no final de 2003. Comecei a atuar no distrito quase um ano depois, em agosto de 2004. Nesse ínterim, eu tive a oportunidade grata de viver algumas aventuras evangelísticas, sendo obreiro bíblico de um distrito no extremo oeste da Bahia. Na ocasião, a geografia do distrito era tão desafiadora que de uma extremidade à outra dava quase 500 quilômetros. Eu era um recém-casado. Minha esposa fez questão de me acompanhar naquelas viagens. Em alguns momentos, eu confesso que fiquei com medo de perdê-la, porque nós não tínhamos uma casa fixa, íamos para um canto, depois para o outro. E eu me lembro de alguns assentamentos que nós fomos, então, realizar campanhas evangelísticas. Num deles, para se chegar, a gente precisava tomar um ônibus que passava apenas 2 vezes por semana e a viagem durava mais de 2 horas, só um percurso. Lá não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. A gente nunca esteve tão perto de bichos como cobras, escorpiões, que sempre estavam assim nas casas onde nós ficávamos, dividindo, né, o teto com a gente, e até onça. Foi, assim, um período muito edificante para a minha vida espiritual e também pastoral. Deus me ensinou muito, foram experiências fantásticas. Mas eu confesso para vocês que em alguns momentos, pelo menos no início dessa jornada, dessa fase da vida, eu reclamei algumas vezes com Deus. Um dia, Deus me ajudou a olhar com mais atenção o texto que acabamos de ler, os versos que acabamos de ler. 2 Coríntios 11, 22 a 28. Senti vergonha de mim mesmo. Aqui está, de fato, uma pessoa que pode dizer, do ponto de vista humano, eu sofri muito por causa do Evangelho. Mas esse sofrimento não foi capaz de abalar a minha fé. É lindo, irmãos, o testemunho de Paulo. É impressionante. Eu fico com vergonha quando comparo o meu currículo pastoral com o currículo pastoral de Paulo, resumido aqui. Quantas dificuldades, quantas provações, e eu reclamo com Deus por coisas
tão menores. Paulo, após apresentar o seu currículo pastoral, melhor dizendo, antes de apresentar o seu currículo pastoral, ele então, agora com toda a autoridade que Deus lhe havia outorgado, desmascara os líderes religiosos que estavam sendo tão prestigiados pelos irmãos da igreja de Corinto. Quando nós lemos o que está no verso 12, ainda do capítulo 11, vemos que Paulo chega a chamá-los de obreiros fraudulentos. E de modo muito claro e direto, Paulo então diz que eles eram instrumentos de Satanás. E que o líder mor deles poderia se transformar num anjo de luz. E que eles também poderiam se transformar ou aparentarem ser ministros ou obreiros da justiça. Mas na realidade eram obreiros das trevas. Aí depois Paulo, então, apresentou o seu currículo ministerial. Mas, irmãos, após desmascarar esses líderes, em alguns momentos, o próprio Paulo disse assim, nesta epístola: eu vou parecer insensato em muitos momentos, mas se faz necessário, falando na linguagem humana, se faz necessário para que, então, Deus seja exaltado, seja glorificado. E para que as intenções do inimigo em minar a espiritualidade da igreja de Corinto pudessem então serem desmascaradas ou serem neutralizadas pela ação de Deus através da postura enérgica de Paulo. E aí, quando nós chegamos no verso 12, no capítulo 12, nós encontramos o momento em que Paulo também havia sido comparado aos líderes religiosos que estavam ganhando muita popularidade em Corinto, e algumas pessoas haviam dito coisas do tipo para Paulo: você pode ter essa ou aquela outra experiência, mas uma coisa você não teve: visões. Então você não é um líder à altura da nossa igreja aqui de Corinto. Aí no capítulo 12, Paulo diz assim: se necessário, verso 1, que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Só abrindo um parêntese, Neemias capítulo 9, verso 6, usa a expressão céu dos céus. Efésios 4, verso 10, diz: subiu acima de todos os céus. E Paulo aqui utiliza uma expressão correspondente ao dizer então que foi até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, essa expressão aparece aqui pelo menos por 2 vezes. A experiência havia sido tão fantástica que Paulo não sabia se tinha sido transportado, como aconteceu em 1 Reis 18, 12, ou se tinha tido apenas uma visão, como ele mesmo chega a dizer lá na frente, inefável. Mas foi algo tão espetacular. E aí, quando nós chegamos na altura do verso 5, é dito: de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, pois se vier a gloriar-me, não seria nécio. Porque diria a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não, verso 7, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Aqui, no verso 7, ele acaba se denunciando, dizendo que esse homem, que há 14 anos havia tido essa visão espetacular, era ele mesmo, era o próprio Paulo. E ele diz assim: olha, para que eu não me ensoberbecesse, foi-me imposto então um espinho na carne. Não é objetivo meu entrar nesse mérito, nessa questão, na reflexão bíblica de hoje. Mas não deixa de ser uma expressão muito curiosa, e até polêmica. E há muitas explicações. Há quem diga que o espinho na carne tem que ver com a decisão
eunuca de Paulo, ele estava agora sem uma família, então isso se tornou um peso para ele, um espinho na carne. Há quem diga, não é, que era algum tipo de enfermidade. Inclusive é utilizado um texto que dá uma certa base, tem um certo sentido. Lá em Gálatas capítulo 4, nos versos 13 a 15, salvo engano, Paulo chega a dizer que ele se sentia tão amado em um determinado momento pelos irmãos da Galácia, que se fosse possível, esses irmãos teriam arrancado os próprios olhos e teriam então dados para Paulo. Aí há quem diga que talvez fosse uma deficiência visual, mas a minha ênfase está no aspecto espiritual. Eu não sei o que foi, mas uma coisa eu sei: existe um sentido e um propósito espiritual. Tanto é que, embora a origem desse tal espinho da carne, à luz do verso, de forma assim muito direta, fosse de Satanás ou fosse das trevas, Deus havia permitido para que Paulo não se ensoberbecesse. E a gente pode lembrar que a soberba é um pecado, é uma postura que dá um trabalho enorme para o Espírito Santo agir. Não que o Espírito Santo tenha o seu poder diminuído diante desse pecado em nós, é que nós ficamos mais resistentes por conta da autossuficiência, por conta da presunção, diante do Espírito Santo, e o espaço que lhe é dado é muito pouco, para que ele então atue de forma poderosa em nós. Aí, irmãos, eu quero caminhar para o encerramento dessa reflexão, chamando a atenção de vocês para os 3 primeiros versos que nós lemos, que são os de número 8, 9 e 10 do capítulo 12. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Verso 9, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. A gente às vezes é ousado, diante de Deus, alguns pensamentos, alguns questionamentos. Eu já senti vontade algumas vezes, lendo, meditando nesse texto, de questionar a Deus. Eu já pensei assim, e já disse para Deus em oração, pelo menos uma vez: Senhor, comigo tudo bem. Eu sou um péssimo filho teu. Eu te decepciono demais. Mas Paulão não, Senhor. Paulão foi um espetáculo de pessoa. Por que o Senhor não disse um sim para a oração dele? Ele te pediu por 3 vezes. Assim é muito humilhante, Senhor. Mas sabem, queridos, o não de Deus representa sempre o melhor para nós. Por quê? Pelo menos por algumas razões simples e práticas. A primeira delas, para que as devidas posições fiquem definidas. Senhor, servo. Pai, filho. Deus não é um objeto em nossas mãos. Não é o nosso office boy espiritual. Deus é o Senhor. Ele é soberano. Ele que está no controle. Não a minha infantilidade espiritual. Não o meu eu, não as minhas vontades. E todo pai e toda mãe que se preza, diz não pensando no bem dos seus filhos algumas vezes. Já contrariei o meu filho muitas vezes. Uma delas foi numa das igrejas do distrito do qual estou pastor. Ele às vezes atravessar a rua sem ter a devida atenção. Não
tem perdão diante dessa situação. Não tem negociação. É um não enfático. E pronto. Por quê? Porque eu o amo. E eu quero que a sua integridade física seja preservada. Para tanto, eu lhe digo não às vezes. Um relacionamento entre nós e Deus, precisamos do não de Deus. O não de Deus corrobora também para a crucificação do meu eu. Preciso ouvir o seu não. O não de Deus também ajuda-nos no crescimento na sua graça. O não de Deus pode servir de testemunho para outras pessoas que estão nos assistindo. Somos o sal da terra, a luz do mundo. Estamos em evidência o tempo todo, somos a vitrine de Deus. E é preciso nós termos uma postura de submissão ao nosso Criador, ao nosso Deus. E as pessoas estão nos assistindo nesse aspecto. E ficarão impressionadas se nós formos submissos à permissão divina. E às vezes a permissão divina envolve um não. Talvez você esteja lidando, já lidou, lidará com o não de Deus. Às vezes é doloroso para nós no contexto humano. Talvez alguma coisa dentro da sua vida pessoal, sentimental. Talvez algo de ordem familiar. Talvez no aspecto profissional. Deus quer nos lembrar nesta noite de uma coisa super importante. A razão principal pela qual estamos aqui, neste templo, adorando o seu nome, nesse momento, e a razão pela qual nós somos cristãos, fora dele também, do templo. Nós não somos daqui, irmãos. Estamos de passagem. O nosso lar permanente são as mansões celestiais. Não podemos nos esquecer disso nunca. E às vezes, nós recebemos um não para sermos lembrados de que estamos apenas aqui na condição de peregrinos. Se aceitei a Cristo, meu compromisso agora é o de subir com Ele por ocasião da sua segunda vinda. Se fisicamente daqui para lá, Ele vai me ressuscitar. Isso não é problema para Ele. Em outras palavras, a minha conduta deve assemelhar-se a de, ao invés de eu me espernear, questionar a Deus, dar as costas para Ele, eu preciso aceitar de bom grado o seu não, entendendo que de fato a sua graça já é mais do que suficiente para mim. Paulo não é masoquista ao dizer que sentia prazer nas dificuldades, na dor, no sofrimento. Não. Aqui uma revelação de um nível de espiritualidade, de submissão a Deus tão intenso, tão profundo, que ele estava sempre contente com as permissões divinas. Porque o sim de Deus é bom para nós. O espere de Deus é bênção para nós também. E o não de Deus, embora não seja difícil demais de aceitá-lo do ponto de vista humano, por conta da nossa presunção, do nosso egoísmo, também é para o nosso bem. Quero que você reflita, por favor, antes da oração final, em qual tem sido a sua postura diante dos nãos de Deus. Quando estava refletindo e preparando essa mensagem, eu tive uma luta intensa com Deus nesse aspecto. Eu quero que você também tenha essa luta nesse momento. Durante uma canção que vai ser executada, que tem a duração de 4 minutos, gostaria que você pensasse
em como você tem lidado com os nãos de Deus na sua vida. E que você voltasse para o seu alojamento, para o seu lar, pensando no seguinte: Senhor, ajuda-me a não ficar escondido atrás do meu orgulho, atrás da minha posição social, atrás da minha função, atrás dos meus títulos, atrás do meu próprio eu. Eu quero aceitar, mais uma vez, as palavras ou o convite simples e direto de Jesus, registrado em Marcos 8,34. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Senhor, eu aceito o teu não na minha vida. Feche seus olhos, pense um pouco nisso, e ao final da canção, eu pedi que você fique em pé para orarmos ao Senhor e nos consagrarmos a Ele. Há tempo estou sonhando com meu novo lar, onde irei para sempre habitar. Grandes emoções sei que eu irei sentir ao encontrar Jesus, meu Salvador. Lá onde irei estar, um lar onde irei morar com meu Jesus, o Criador. Amigos eu vou encontrar e uma eu quero abraçar, quando enfim neste lar eu chegar. Grande alegria sei que irei sentir ao ouvir meu bom mestre dizer-me assim: esta é tua casa, este é o teu lar. Ó, vem meu filho, pois contigo eu quero estar. Um lar onde irei estar, um lar onde irei morar com meu Jesus, o Criador. Amigos eu vou encontrar e uma a uma eu quero abraçar, quando enfim neste lar eu chegar. Lá onde irei estar, um lar onde irei morar com meu Jesus, o Criador. Amigos eu vou encontrar e uma a uma eu quero abraçar, quando enfim neste lar eu chegar. Quando enfim neste lar eu chegar. Quando enfim neste lar nós chegarmos. Oremos. Bom Pai de amor, aqui estamos nós, o teu povo, graças ao sangue de Cristo, diante de Ti, fazendo essa oração coletiva de consagração, te implorando que no nome poderoso de Jesus, o nosso Salvador, nós consigamos atender a contento as Tuas expectativas
em relação ao nosso testemunho, a nossa postura espiritual diante de qualquer circunstância. Que Tu queiras nos ajudar, Senhor, a fim de que a nossa conduta seja também testemunhal quando precisarmos lidar com os Teus nãos. Que possamos entender aquilo que a mensagem bíblica de hoje teve como principal objetivo. Todas as vezes que o Senhor diz não para nós, é porque o Senhor está pensando no melhor para nós, graças à Tua graça. Então, no nome poderoso de Jesus, realiza em nós essa obra maravilhosa de submissão, de aceitarmos, ó Deus, o nosso devido lugar de criatura e nos apresentarmos diante de Ti, o nosso Criador, sempre Te louvando, Te exaltando, como fez o apóstolo Paulo. Ainda que do ponto de vista humano nós tenhamos muitos méritos, porque entendemos, ó Deus, que os méritos que são construídos a partir do nosso esforço e da nossa capacidade humana são insuficientes para a absorção no Teu juízo preciso e perfeito. Por isso nós queremos depender sempre de Cristo, como fez o apóstolo Paulo, e queremos a semelhança dele, dizer todos os dias em nossa oração sincera, que não venhamos mais viver nós mesmos, mas que Cristo vive em nós. Nós Te oramos confiados, escorados nesse mesmo Cristo do qual estamos exaltando neste momento. Amém, Senhor.